Boa tarde a todos, boa tarde, conselheira, conselheiros, diretor-geral, colegas e convidados. Estamos abrindo a sessão ordinária número 94, 2015, reunião do Conselho Superior. Hoje não tem matéria em pauta, então nós vamos seguir rigorosamente o roteiro da nossa reunião. Item 1, apreciação das minutas de atas número 91 e 92. Então, apreciamos inicialmente por ordem a 91. Alguma colocação? Sugestão? Alteração? Conselheiro Honor? Aprovada. Conselheiro João? Conselheiro Isidoro. Aprovada, então, a ata número 91. Ata número 92, 2015. Conselheira Leonora? Aprovado. Aprovado. Então, aprovada a ata também número 92. Item 2, comunicações. Está pautada para o dia 12 de janeiro, sessão número 01 de 2016, análise do processo número 01811.04.35/13, dígito 8. Anexo ao processo 337-39.00/13, dígito 3, que trata da homologação do termo final de contrato de concessão número PJ/CD/089/98, explorado pela empresa Sulvias S.A., concessionária de rodovias. Conselheira relatora Eleonora da Silva Martins, conselheiro revisor João Nascimento da Silva. Item 2.2, está pautado para o dia 19 de janeiro, sessão número 03/2016, a análise do processo número 00.1974-39.00/15, dígito 5, que trata da interpretação da cláusula 28ª do contrato de programa firmado entre Corsan e os municípios. Conselheiro relator Alcibiades Santini e conselheiro revisor João Nascimento da Silva. 2.3, recebimento de convite do governador do Estado para os seguintes eventos no dia 18 de dezembro, sexta-feira. Primeiro, solenidade de assinatura do convênio para execução da reforma do Instituto Psiquiátrico Forense, Dr. Maurício Cardoso, a realizar-se às 10 horas no Salão Negrinho do Pastoreio, em Porto Alegre. Convite 2, solenidade alusiva à Semana da Mobilização Nacional para a Doação de Medula Óssea, a realizar-se-á às 15 horas no Salão Alberto Pasqualino do Palácio Piratini. Convite 3, solenidade de assinatura de ordens de serviço para o início das obras de ampliação da capacidade de tratamento de esgotamento sanitário das cidades de Alvorada, Viamão, Cachoeirinha, Gravataí, Esteio e Sapucaí do Sul. A realizar-se-á às 11 horas no Salão Negrinho do Pastoreio de Porto Alegre. Submeto aqui a socialização e o convite a todos os conselheiros. Alguém gostaria de fazer parte, comparecer, representar ao diretor-geral? Se não tiver uma decisão... Mas isso aqui, pelo que está aqui, aconteceu hoje. Esse último? Todos. Não, é o primeiro, é dia 18. Não, Não diz o dia. 18 de dezembro, sexta-feira, estou os três. Dia 18. Está lá em cima, no item dezembro, sexta-feira, 18. Então, nós temos, na realidade, um às 10 horas, depois nós temos um às 11 e outro às 15. Então, fica aí o convite, depois o gabinete pode também reforçar. Eu acho que é importante, talvez, todos, né, questão de delicadeza e respeito, a gente recebe muitos convites do governador, talvez, dentro dos três, o último eu vejo assim com uma vinculação mais estreita com a nossa missão. Isso. Item 3, matérias. 3.1, assuntos gerais. O processo número 04832-04.35/12, dígito 6, que trata da concessão da estação rodoviária
do município de Frederico Westphalen, segunda categoria para a deliberação do Conselho Superior. A recomendação da diretoria das assuntos jurídicos é de homologar o contrato e vamos ter o relato, então, do diretor-geral. Boa tarde a todos, senhor presidente, senhores conselheiros. Trata, então, de um procedimento que está estabelecido no rito sumário previsto na resolução número 1223, de 12 de agosto de 2012, ratificado na sessão número 38 do Conselho Superior de 2 de junho de 2015. Então, a diretoria jurídica analisou o processo de acordo com esse procedimento e recomendou pela homologação do contrato de concessão da estação rodoviária de Frederico Westphalen, através da informação DAJ-AGERGS número 117/2015. Para algum comentário e informação complementar dos conselheiros? Conselheira Eleonora? Conselheiro João? Conselheiro. Então, vamos submeter à aprovação. Conselheira Eleonora? Acompanho o parecer da diretoria de assuntos jurídicos. Conselheiro João? Também aprova. Então, aprovado por unanimidade. Eu vou tomar a liberdade de apresentar 3 assuntos, ou 2 ou 3 assuntos, em assuntos gerais, e depois a gente abre para outros assuntos gerais. Ontem, a AGERG foi convidado para participar de uma reunião na PGE, com a participação da Metroplan, e representou a AGERG naquele momento, o nosso diretor-geral e o diretor jurídico, doutor Vinícius. O assunto lá a ser tratado era a travessia de Rio Grande. Então, pediria ao diretor ou ao doutor Vinícius que fizesse um relato enxuto do que aconteceu e um encaminhamento preliminar. Pediu o diretor Vinícius, então, para fazer uma explanação. Boa tarde, conselheiro presidente, conselheiros, conselheira, diretor-geral e demais colegas. Bom, ontem, na reunião, como bem ressaltado pelo presidente, esteve presente o procurador-geral adjunto, doutor Leandro, teve a participação do presidente da Metroplan, doutor Pedro Bichneto, que já foi presidente dessa casa, e mais 2 colegas advogados, um deles o diretor jurídico da Metroplan. A reunião começou com uma explanação do Dr. Pedro Bichneto, mencionando que ele tentou costurar um acordo com a empresa que presta o serviço lá de Rio Grande e São José do Norte, para tentar fazer com que, de certa forma, a empresa desistisse da ação judicial que ajuizou contra o Estado e que acabou retirando a competência da AGERGS com relação à regulação daquele serviço específico. Ainda não transitou em julgado, está em trâmite no STJ. E o presidente da Metroplan, o Pedro Bichneto, ainda propôs à empresa que ela desistisse da ação, pagasse o que deve para a AGERGS de Tafique, e, em contrapartida, ele concederia o reajuste tarifário lá naquele serviço específico, que, se eu não me engano, está congelado há 5 anos. Mas, em contato com os advogados da empresa, ele teve uma resposta positiva, mas, posteriormente, os advogados entraram em contato com a empresa em si e essa proposta não foi aceita. Então, ela não foi aceita porque tem uma ação lá em Rio Grande, com trâmite em Rio Grande, São José do Norte, proposta pela Defensoria Pública, que trata sobre indenizações de direitos difusos de consumidor com relação a algumas falhas, né, do serviço que foram detectadas pela Defensoria. E a negativa da empresa foi que, se nesse momento ela reconhecesse a competência da AGERGS e da Metroplan, automaticamente, naquela demanda lá, ela estaria, de certa forma, assumindo a culpa, né, a responsabilidade, ao dizer que a Metroplan é responsável pela concessão do serviço, enfim, ou pela fiscalização. Mas o Procurador-Geral Adjunto, então, ele propôs uma reunião
com a Gergs, com a Metroplan, com a empresa e com a Defensoria Pública, para que fosse mediada uma solução aí que beneficiasse a população e, de certa forma, para que a Gergs reobtenha a competência regulatória naquele serviço. Mas, de pronto, o doutor Adair já colocou a Gergs à disposição da Procuradoria para podermos fazer esse encaminhamento, e também o presidente da Metroplan fez outras menções a novas licitações que vão ser feitas com relação àquele serviço e até, eventualmente, na prestação do serviço em caráter emergencial, caso a empresa que hoje trabalha lá resolva por não mais prestar o serviço. É isso. Então, a questão do procurador vai propor uma cautelar, né, para uma declaratória, né, uma declaratória de competência da Gergs, né, dentro do processo. Isso mesmo. Uma ação declaratória para tentar trazer a competência para a Gergs novamente. Tá bom. Alguma pergunta? Conselheiro João? Tá bom. Conselheiro. Obrigado, Vinícius. Obrigado, nosso diretor. Teve ontem também uma outra reunião solicitada aí, até em função do processo que eu sou o relator, com o prefeito e o presidente da comissão e a assessoria jurídica com a prefeitura de Uruguaiana. Ontem à tarde, eles nos deixou uma cópia da conclusão dos trabalhos da CPI, liderada lá pelo Poder Legislativo Municipal, e também nos deixou uma cópia que está sendo socializada, encaminhada a todos, dos apontamentos que o TCE apontou, né, nesse convênio que nós temos lá. A reunião, em tese, e aí cabe aí, participaram conosco o doutor Luciano e a doutora Luciana, né, que tem praticamente toda a história. O diretor-geral, naquele momento, não estava em outra atividade. E a gente ouviu a proposta inicial, né, o prefeito relativamente pressionado pela comunidade, enfim, chegou um pouquinho, digamos assim, reivindicando, mas ao final eu acho que foi um final feliz, e aí destaca-se aqui a grande atuação do doutor Luciano e da doutora Luciana, eu acho que no sentido de construir 2 encaminhamentos, em tese. Não foi nada escrito, foi tudo verbalizado, foi uma audiência solicitada por eles, mas da gente reforçar essa força-tarefa já de fiscalização e talvez ouvindo todas as áreas, mas principalmente a ouvidoria que não estava conosco, de fazer uma operação, né, lá em loco até final de dezembro, dentro de um encaminhamento inicial, que é um trabalho preliminar feito por essa comissão, dentro de uma visão de fiscalização compartilhada. E a segunda comprometimento, né, verbal que a gente assumiu, de dar uma prioridade ao processo, que aqui está, que são recursos que foram aplicados pela prefeitura em relação à empresa, por não cumprimento de contrato, essencialmente, e a gente não pode antecipar nada, a não ser dizer que a gente vai dar uma atenção especial, porque eu sou o relator, então, em tese, isso aí. Conversamos pós-reunião com o doutor Luciano e a doutora Luciana, né, nós temos aí um parecer jurídico e estamos construindo uma solução, né, para embasar o encaminhamento do voto. Então, em tese, foi bom. A gente colocou no final, eu sempre acho bom a gente se colocar no lugar de quem chega aqui, né, e ele, como prefeito e representando o povo, provavelmente ele teria que dar uma resposta à chegada, porque foi noticiado que ele estaria na Gergs. Então, a gente pactuou que alinhasse o mesmo discurso e acreditamos que essas 2 posições, ele também ficaria ele também mais confortável de dizer, tivemos na Gergs, os 2 assuntos mais importantes foram tratados e tem um encaminhamento, né, compatível e, digamos assim, plausível nos anseios da sociedade. Então, ele saiu feliz, que a gente ajudou também a construir uma resposta que fica bom para ele e fica bom para todos. Então, em tese, é isso aí. E aí eu acho que o que poderia se dizer é que sempre essas reuniões de aproximação, seja aqui ou seja
na sede do nosso parceiro são vitais. Não resta a menor dúvida. Se a gente talvez tivesse feito isso lá no passado, visitar nossos conveniados, nossos parceiros, nossos clientes, etc., a gente poderia talvez ter construído uma solução preventiva. Então, isso não é crítica, mas é uma visão de condução. Acho que daqui para frente a gente tem que ter um calendário, né, de ouvir o nosso cliente e saber o que a gente pode prevenir e construir junto. Feito isso aí, tem alguma pergunta em relação a isso? Não ficou nada oficial, foi a visita, né, mais acho que de tranquilidade, de questionamento, mas o final, o doutor Luciano, se quiser também dar um feedback aí, participou, foi... É isso aí? Está bem relatado. Tá bom, muito obrigado. E um terceiro assunto que eu gostaria de colocar, nós recebemos até por uma demanda que começou em agosto, teve 4, 5 ratificações dessa demanda durante esse período, que é o assunto junto à EPTC, que trata-se do catamarã, onde a gente pedia uma posição de estudo de viabilidade econômica desse trajeto aqui dentro de Porto Alegre. Aí não tinha vindo resposta, tomei a liberdade de conversar com o presidente por telefone, foi muito gentil, né, mas a pressão existiu, né, mesmo que no contato telefônico, e ele prontamente nos atendeu, chegou, se não me falha a memória, dia 14 mesmo, o dia 15, e aí uma resposta que, em tese, eles também concordam, né, está escrito aqui, que a adesão ou a movimentação de usuários é baixa, né? Não entramos no mérito da análise, já fizemos um encaminhamento, eu acho que para a área jurídica e a diretoria geral para tomar conhecimento e fundamentar. Nós temos aí a marca, né, Leonora? Dia 24, né, aquela autorização emergencial que foi feita ano passado, expira seu prazo. Então, estaremos de prontidão, vamos ver o que pode acontecer, vamos concentrar um esforço aí até a semana que vem, enfim, mas o assunto pelo menos voltou depois de um pedido feito primeiro em maio desse ano. E lá eu tinha conversado também com a doutora Luciana, da área jurídica, no parecer do ano passado, dizendo que deveríamos ter construído uma proposta, né, para elaborar o edital, enfim, durante esses 12 meses. Não ocorreu. E a ideia aqui não é quem falhou, é os atores que estão perante a sociedade, vai dizer mais uma vez, poderão dizer, né, se tiver qualquer atraso aí, de novo, volta a polêmica do ano passado. Então, sempre a ideia é que a gente trabalhe e cobre educadamente e diplomaticamente dos nossos parceiros, né, uma efetivação daquilo que está escrito. Então, mas eu acho que o assunto esse ano pode ameaçar menos. Presidente, só uma pergunta, não ficou claro, o presidente da EPTC protocolou um ofício? Protocolou a resposta da nossa... Qual é que era a nossa demanda? Da nossa demanda, ok. Só não entendi. A demanda era apresentar um estudo um estudo de viabilidade econômica e financeira na travessia entre Armazém B13 e Barra Shopping, que estava autorizado em caráter experimental. O que ele mandou? Chegou hoje de manhã no nosso gabinete, mas eu acho que entrou aqui dia 14, menos. Ele diz o seguinte, aproveitamos para encaminhar formalmente o estudo de viabilidade econômica e financeira da linha hidroviária experimental Centro Armazém B13 Cristal Centro Armazém B13, a qual havia sido entregue aos representantes desta agência. É interessante, a qual havia sido entregue aos representantes desta agência em reunião realizada na data de 27 de outubro do corrente. Conforme se verifica do relatório, a linha municipal apresentou demanda bastante reduzida, demonstrando que isoladamente a linha não apresenta sustentabilidade e que provavelmente fará com que não haja interessados em eventual procedimento licitatório. Por outro lado, é um modal novo de transporte que deve ser estimulado e ser pensado de forma a ser
um sistema com integração entre linhas municipais e metropolitanas, a fim de racionalização e qualificação do modal, e também com vista à contribuição com a melhoria da mobilidade urbana. Desta forma, contamos com o apoio da agência no sentido de verificarmos uma alternativa para a manutenção da referida linha. Esse é o conteúdo. E o que chama atenção aqui, que eu não tinha me dado, que foi entregue aos representantes dia 27 de outubro do corrente ano. Aí tem um estudo, que não está aqui, né, um demonstrativo lá do fluxo, mas essencialmente eles também concordam, né, que não tem uma justificativa viável economicamente. Presidente, esse processo vai ser distribuído para a relatoria? Agora eu ainda não tomei a decisão, estou vendo lá com a Estela e coisa, eu acho que tem que designar, mesmo que nós vamos estar num período de recesso, tem que ficar mais ou menos de prontidão. Eu vou ficar nesse período aí, né, e os contatos. Qual é a tendência? Vocês que vivenciaram essa situação o ano passado, pode ter uma demanda aí urgente por parte desse Conselho, em função desse assunto? Na verdade, nem é muito questão da demanda, é o único que, conforme as nossas novas regras, todos os processos, no momento de protocolados, deveriam ser distribuídos a relator e revisor. Então, é só uma observação. Eu recebi agora de manhã, estou socializando, e eu acho que a tua recomendação é extremamente importante. Independente do mérito. Eu acho que os demais conselheiros concordam com a sugestão, quer dizer, trouxe de primeira mão, né, agora para o Conselho, mas eu acho que a recomendação da conselheira Eleonora, né, é designar, fazer uma distribuição ao conselheiro relator, ou conselheira relatora, e o revisor, é isso? Não é uma recomendação, só estou perguntando qual será o andamento dado. Não, mas não deixa de ser uma sugestão pertinente. O que eu só disse que não foi feito isso, tendo em vista que logo em seguida do chegado o documento, nós recebemos vereadores aqui de Quaraí. Então, normalmente também meio assim, sem agenda, mas de qualquer forma a gente... Então, nós vamos tomar, por orientação e por decisão, vamos tomar a decisão e vamos encaminhar o que melhor couber. Só uma dúvida. Pois não. Essa licença experimental de fazer esse transporte do shopping bar até o centro, era experimental. Termina agora ou termina? Ele foi emergencial. O termo emergencial foi... Ele expira agora. Expira. Dia 24, né, do conselheiro? 24. Eu não tenho certeza da data, mas... Não, tu tinha... eu guardei essa data, mas agora é o fim do ano. Mas aí poderá haver demanda. A responsabilidade é do município. Perfeito. A Gergs, o Conselho, poderá ser demandada nesse período? O ano passado aconteceu isso, né? Tanto é que a alternativa pela Gergs, inclusive, foi homologar, né, essa concessão numa situação experimental por 12 meses. Como não foi feito o dever de casa, agora temos que ouvir, né? Temos talvez nomear um relator e aí depois ouvir as diretorias, que são importantes. Mas não seria importante que resolver isso antes do fim do designar? Ano? Antes do fim do ano? Esperar que termine e depois... Não, a sugestão é encaminhar. Talvez possamos fazer uma reunião administrativa para discutir, no mínimo, o encaminhamento antes do recesso, né? Hoje ou amanhã fazer uma reunião. Eu só gostaria de ressaltar uma questão que, pelo que foi lido aí do ofício, a EPTC pede uma sugestão, pede para a Gergs elaborar uma sugestão de solução, né? Então, é diferente da demanda que foi apresentada o ano passado, que pedia para a Gergs homologar um contrato firmado entre as partes, né? Entre a EPTC e a CATSUL, e com convênio firmado com a Gergs e a EPTC. Então, o ano passado houve essa demanda emergencial para que houvesse a homologação do contrato.
Nesse caso, está sendo solicitada uma sugestão da agência, que é evidente que está nas nossas atribuições e devemos colaborar com isso, mas é importante ressaltar que é um serviço municipal e que a responsabilidade, né, da prorrogação do prazo ou de nova licitação, enfim, é toda da EPTC, né, e não da Gergs e nem do Estado, né? Então, é só fazer essa observação para definir o tipo de... vai ser depois. Não se sabe, né? Mas não vai ser... neste momento, acredito que para esta semana não vai ser a mesma demanda que houve no ano passado, no mesmo período, porque não foi apresentado aí nem contrato, nem proposta de contrato, né? Só está sendo solicitado um estudo por parte da Gergs. Acho que é um pouco diferente do que ocorreu no final do ano passado. Se me permitir, eu vou dar uma sugestão de a gente terminar a nossa reunião em seguida, que, né, se não tiver mais assunto, e fazer uma reuniãozinha breve, enxuto, com todos os atores ali na sala, né, para ter uma uniformização de encaminhamento e de interpretação, porque nós, aí depois só com uma convocação extraordinária. Então, vamos aproveitar esse momento, questão de poucos minutos aí, para fazer uma convergência. Pode ser? Mais algum assunto de ordem geral? Eu acho que, diante das diversas conversas que tivemos, inclusive tivemos eu e o presidente agora antes da sessão, sobre o definido do nosso recesso semana passada para o resto da casa, né, do funcionamento, acho que houve algumas divergências de entendimento quanto à questão do recesso na terceira semana que definimos, né, até o dia 8 de janeiro. Entendi que discutimos na sessão passada a questão de não haver a compensação das horas para que os servidores não fossem prejudicados com essa nova determinação do Conselho. E parece que não foi, não sei, isso não ficou bem claro da deliberação que tomamos pela conversa que tive com o presidente, entendi que não ficou bem claro. E, infelizmente, não temos a ata da sessão passada para esclarecer, para consolidar esse entendimento. Então, talvez caiba a discussão, não sei se o presidente quer colocar de novo ou se não há dúvidas. É a parte operacional, mas acho que não cabe a gente, no Conselho, entrar na parte operacional da decisão. Foi definida na sessão. Inclusive, Vossa Excelência foi quem, complementando a manifestação da conselheira Eleonora, se posicionou contra a utilização do banco de horas porque ia prejudicar os servidores. Para mim, ficou muito claro. Não tenho dúvida nenhuma, não sei se alguém tem dúvida. Eu acho, como nós vamos ter uma reunião, eu acho que essa parte, a decisão está clara. Eu acho que essa reunião, que vai ter agora rápido, a gente vê a parte operacional. Eu troquei uma ideia com os diretores e gerentes, para mim estava clara, mas a conselheira Eleonora trouxe uma preocupação, acho que essa parte operacional, eu só que queria fazer uma observação, a conselheira, o resto da casa, não é o resto, o essencial da casa, todos os servidores são essenciais. Então é o seguinte... Peço desculpas pela expressão. Para quem está ouvindo, né, parece assim que nós somos o principal e os outros são secundários. Não, todos são essenciais, só isso. Eu sei que não teve essa intenção. Correta correção. Então, conselheira, eu acho que também está pacificado. O que nós poderíamos alinhar a operacionalização da interpretação do que já foi decidido. Presidente, se me permite. Pois não. Eu tenho para mim que essa questão ficou muito bem definida. Cada setor vai estabelecer um plantão diariamente. Perfeito. Eu também... Até para tirar de Vossa Excelência essa responsabilidade. Mas a reunião... Cada setor vai fazer lá o seu modus operandi, vai ficar um por dia, ou por 2 dias, ou por 3 dias, como eles entenderem. Fica o plantão.
o resto está de certo. E a autonomia é do seu líder. Perfeito. eu acho- E essa foi a posição que Vossa Excelência assumiu. eu acho que só a questão que não ficou clara é que os servidores não podem ser prejudicados, né, por essa decisão. Uma ideia. Mas isso o presidente referiu, colega, se me permite. Eu tenho uma boa lembrança disso. Vossa Excelência colocou, e o presidente, em boa hora, interveio na sua manifestação fazendo esse tipo de colocação. E a reunião que nós tivemos com os nossos líderes, gerentes, é que cada um construa a solução dentro do que foi decidido e com justiça, porque quem ficar no plantão agora terá crédito de não ficar num plantão futuro, né? Então é isso aí. Mas podemos conversar. Mas eu queria... Tem um assunto, eu estou comunicando, sou obrigado a comunicar regimentalmente, mas antes já tomei alguma providência, eu vou, por um compromisso há longo tempo assumido, eu vou me afastar no período de 9 a 16, é uma semana. Já convidamos o conselheiro Aires, quer dizer, não faltará quórum. Por outro lado, isso não é compensação, mas, por outro lado, eu também ficarei aqui de plantão. Então, queria também ficar registrado isso aí, para não ter nenhum impedimento de cumprimento de... Não tem férias, o conselheiro? Não é férias, é um compromisso familiar que eu já... O conselheiro Aires não tem férias? Está de férias, mas ele já concorda em vir na... Ele vai suspender vai dar as férias. quórum. Sim, já está. Ele vai suspender oficialmente as férias. Isso, exato. Aliás, ele vai suspender e não, vai suspender e não vai levar, né? Porque, na realidade, como o período dele... Não, ele vem voluntariamente, vai dar quórum, mas vai suspender formalmente. Não terá direito depois de compensar lá na frente, pela data de validade. Mais alguma pergunta? Então, muito obrigado a todos, né? Aqui eu acho que cabe para aqueles que não se encontraram Natal e Ano Novo. De qualquer forma, esse momento é um momento de repensar o que nós fizemos, o que deixamos de fazer e o que nós podemos fazer no futuro. Sempre dentro desse espírito de ganha-ganha, de respeito, fraternidade. Eu acho que estamos vivendo um momento difícil, né, externamente, mas cabe o desafio e a tranquilidade de cada um. Então, meus agradecimentos para aqueles que conviveram comigo, construíram comigo e todo o respeito possível e o compromisso que, né, pelo menos a nível da AGERJ, que a gente possa ter um ano com acrescimento, com acréscimo, com essa tranquilidade que todo mundo espera. Bom Natal e bom Ano Novo. Também desejo a todos um Feliz Natal, de muita paz e que o 2016 seja de muitas felicidades para todos nós. Muito bem. Até o ano que vem. Até o ano que vem. Muito obrigado. Vamos dar uma passadinha ali para avaliar quem é os pares que têm convite.